Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando o 15º domingo do tempo comum, como a gente dizia no início da missa, com tantas intenções, com tantas coisas que ficam pulsando no coração da gente. E a gente tem hoje uma passagem do Evangelho e, no geral, uma liturgia da palavra muito forte para ajudar a gente a compreender o que é a nossa vida de cristão. E, especialmente pensando hoje na bênção e envio da pastoral da comunicação, o Evangelho de hoje parece para nós um verdadeiro presente. Há uma pergunta importante que fazem a Jesus. Tudo bem, vocês ouviram o Evangelho, fizeram com má intenção. O mestre da lei, querendo colocar Jesus em dificuldade, armando uma armadilha para Jesus, faz a Jesus essa pergunta: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E a gente fazendo a Jesus essa pergunta: o que eu devo fazer para que a minha vida tenha consistência diante de Deus? Para que cada dia da minha vida seja uma semente que possa se desenvolver para a eternidade? Não gostaria de viver a minha vida e que isso passasse como se não tivesse significado nenhum. Essa pergunta que fazem a Jesus, ela é uma pergunta muito recorrente na época de Jesus. Vamos ver. Quantos mandamentos vocês conhecem? Oi? 10? Tem certeza? Por exemplo, vocês entendem que vir à missa pelo menos ao domingo é um mandamento? Jóia. Está lá no segundo mandamento então, né? Costumam fazer jejum na quarta-feira de cinzas? Ou tentam? É um mandamento, não é assim? Quando você passa na frente de uma igreja, você faz um sinal da cruz? Uns sim, talvez outros não. Outros até ficaram sabendo que, né, poderia fazer. Veja só, no tempo de Jesus, semelhante ao nosso tempo, eles não conviviam apenas com 10 mandamentos. Na época de Jesus, eles conheciam 513 mandamentos. 513. Né? É lógico que não conheciam. Né? Não dá para memorizar 513 mandamentos. Quem é advogado, de vez em quando, fica olhando, né, aqueles negócios lá que tem os códigos penais para poder lembrar os artigos. E com tanto mandamento assim, tinha hora, por exemplo, que era muito confuso para eles. Por exemplo, eles contavam no dia de sábado quantos passos eles poderiam caminhar sem desrespeitar o descanso do sábado. Quem ainda não veio nenhuma missa, quantos passos que eram? 1000 passos. No dia de sábado, um judeu que quisesse ser fiel aos ensinamentos que ele recebia, no máximo ele podia dar 1000 passos. Agora você imagina, sua mãe fica doente, a sua cunhada, a sua sogra, e você quer fazer uma visita, você vai lá contando os passos. 1, 2, 3, 495, não chegou na calçada, volta, porque senão depois você vai acabar pecando. Era esse o entendimento. E de tempos em tempos, então, quando os judeus encontravam alguém que demonstrava sabedoria, eles perguntavam: qual que é o maior mandamento de todos esses que a gente conhece? Nós, como católicos, as pessoas não costumam apontar para a gente um monte de obrigação que a gente tem como católico? De vez em quando você não se pergunta, mas então, o que é o essencial? E aqui, acho que tem uma tarefa importante da pastoral da comunicação. Entre tanta coisa que a gente comunica, entre tanta coisa que a gente fala, que a gente conta, o que é essencial para a nossa vida cristã? E quando perguntam isso para Jesus, ele devolve: mas e você? Como é que você lê? Como é que você interpreta a Sagrada Escritura? E aí esse mestre da lei diz: amar a Deus com tudo aquilo que a gente é. A nossa inteligência, nosso coração, nossa alma. E ao próximo como a gente se ama. E Jesus responde para ele: isso é suficiente. Faz isso e você vai viver. E aí ele então, querendo se justificar, pergunta: mas então, quem é meu próximo? E aqui a gente vai ter o maior programa de uma pastoral de comunicação.
E como todos nós somos chamados a ser comunicadores da alegria de Cristo, a parábola que a gente vai escutar, ela é um caminho para todos nós. E aí Jesus vai contar uma história, conforme o Evangelho de São Lucas, é a parábola do bom samaritano, e ela é uma pérola de Lucas. Quando você lê os Evangelhos, são 4, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem várias passagens que se repetem, porque os evangelistas eram diferentes, mas conheceram as mesmas coisas, testemunharam coisas muito próximas. Então, muita coisa se repete. Mas tem coisa nos evangelhos que aparecem uma única vez. A parábola do bom samaritano, por exemplo, é uma dessas. A gente só encontra desse jeitinho no evangelho de São Lucas. E ele fala do quê? Ele fala de um homem que era judeu, estava indo de Jericó a Jerusalém, ou de Jerusalém a Jericó, não lembro agora a direção, mas foi assaltado. Roubaram as coisas dele, bateram nele e deixaram esse homem como que morto. Depois passa um sacerdote, olha e não faz nada. Passa um levita, que era tipo um ajudante de sacerdote, passa e não faz nada. E esses 3 primeiros homens da parábola, eles são semelhantes, eles são judeus. Esse homem que foi assaltado e esses 2 primeiros que passaram. E olha que engraçado, não houve comunicação. Um não se importou com aquele outro que estava caído, o outro não fez nada também. Aí vai entrar na história um cara que era samaritano. A palavra samaritano, primeiro, ela indica uma região, é alguém que é da Samaria. Se eu falasse um mogiano, é alguém que é de Mogi das Cruzes. Porém, no Evangelho, o samaritano também representa a um grupo que era meio que rival, adversário, que não era muito bem querido pelos judeus. Porque os samaritanos recebiam a acusação de serem religiosos de segundo nível, de segunda categoria. Não era gente de boa fama, para a gente entender. E olha só, quando a gente quer se comunicar, a primeira coisa que a gente precisa saber é assim, entre mim e você, entre nós, tem alguma coisa atrapalhando a nossa comunicação? Antes de você abrir a boca, antes de você olhar demais, antes de você demonstrar qualquer coisa, você tem que se perguntar, será que o outro está entendendo o que eu posso dizer? Será que eu estou sabendo falar com a outra pessoa do jeito que ela vai entender? Então, a primeira coisa que a gente precisa é tirar tudo aquilo que é ruído da comunicação, né? Às vezes você não liga para alguém, parece que tem algum problema no sinal, você sabe que você não está ouvindo bem, você nem insiste, você fala, já te ligo, vou te ligar de novo. E às vezes na segunda tentativa a conexão fica melhor. A gente não faz isso. A gente percebe quando tem ruídos na comunicação. E se você não perceber o ruído, vai gastar tempo falando o seu tempo e o tempo da outra pessoa. E esse samaritano, entre ele e o homem caído no chão como quase morto, havia um monte de ruídos. Samaritano e judeus não se davam bem, não se gostavam mesmo. Para vocês terem ideia, eles se provocavam. O judeu chamava samaritano, por exemplo, de cão, de cachorro. Esse é um bicho. Não tratava como gente. Esse samaritano, ele vai pegar todos os ruídos, vai colocar de lado e vai oferecer dele mesmo a esse homem caído. Não tem ali um cálculo. Será que depois ele consegue me devolver as coisas? Não tem nenhuma avaliação. Será que esse fulano merece que eu pare as minhas coisas, que eu ofereça a ele aquilo que eu tenho? Não. Samaritano vai ser um modelo de comunicação, porque ele é senhor de si mesmo. Ele tem poder sobre o seu próprio tempo, não estava perdido na pressa, não estava correndo para resolver coisas que não tivesse feito antes. Ele pôde parar para dar atenção a outra pessoa e oferecer uma das coisas mais preciosas da vida, que é o tempo da gente. Ele era senhor do seu dinheiro, coloca até mesmo os seus recursos a serviço desse desconhecido e possivelmente inimigo. Ele vai jogar coisas para cuidar da ferida,
vai levar esse homem em cima do seu próprio animal até uma hospedaria, e ainda vai deixar a moeda, ainda vai dizer, se gastar mais eu cubro na volta, quando eu passar por aqui. Era senhor do seu tempo, senhor dos seus recursos, porque era, acima de tudo, senhor de si mesmo, das suas emoções. Passou por cima até do fato de que eram de povos inimigos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que sinal de comunicação é essa que a gente tem nessa parábola. E quando a gente escuta a segunda leitura, peguem aí no folheto de vocês, São Paulo falando que todas as coisas, se elas quiserem ficar de pé, elas têm em Cristo a sua consistência. Então, se você quer que uma coisa dê certo, ela tem que estar semelhante, em sintonia aos ensinamentos de Jesus. E no final ele diz assim, lá no finalzinho mesmo, versículo 20, por ele, por Cristo, reconciliar consigo todos os seres. Samaritanos e judeus eram inimigos, não se comunicavam direito, havia ruídos na comunicação deles. Por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Tudo aquilo que esse samaritano faz por esse homem são gestos de uma comunicação do evangelho. Eram inimigos e ainda assim ele cuida. E ainda com alguns detalhes interessantes. Na hora que ele vai cuidar das feridas daquele homem. Alguém aqui tem conhecimento de enfermagem? Enfermeira, enfermeira, técnico, isso, maravilha. Lá na época de Jesus, quando o pessoal ia fazer um curso de enfermagem, eles aprendiam, lá no manual deles, na página 45, dizia o seguinte: quando você vai cuidar de uma ferida, primeiro você lava, você tira todas as sujeiras, e você lava com vinho ou vinagre, porque tem lá aquela propriedade antibacteriana, né? Ajuda a matar as bactérias. Depois que você limpou, depois que você purificou, aí você joga o óleo, um unguento, né? Para acalmar, diminuir a dor, né? O manual dizia isso. Primeiro limpa, depois você acalma. Como foi que o samaritano fez? Ele seguiu o manual? Não. Primeiro ele jogou óleo. Primeiro ele acalmou aquela ferida. Depois ele limpou. Não é para a gente um modelo também da gente ajudar a cuidar da ferida do nosso próximo? Quantas pessoas não vêm ao nosso encontro e às vezes feridas por decisões que tomaram, bobagem que fizeram com a própria vida, decisões erradas. Qual que é o nosso modelo de comunicação com essa pessoa? Será que a gente faz igual as nossas... Minha mãe não deve estar vendo, né? Mas, assistindo pela live. Igual as nossas mães antigamente faziam, né? Já jogavam um mertiolate que ardesse mais ainda e depois ia acalmar a ferida da gente, né? Será que a gente continua fazendo isso? Será que o nosso método ainda é esse? Mesmo conhecendo o método do bom samaritano, 2000 anos esse evangelho está sendo quase proclamado. E a gente continua, primeiro, esfregando mais ainda para doer mais a ferida do outro. Talvez, se a gente pensasse, toda a comunicação que uma paróquia faz, não só na sua página social, não só na rede social, mas o jeito que a gente se trata, o jeito que a gente aborda as situações, tudo isso é comunicação. Quanta gente ferida não entra pela porta da nossa paróquia, das nossas pastorais, pedindo tantas formas de atendimento. Qual é o caminho que a gente faz? Isso também é comunicação. Ainda queria acrescentar o quanto a gente poderia pensar na importância da empatia. Esse samaritano tinha uma coisa muito séria na cabeça dele. É essa pergunta: se eu estivesse na situação dele, como é que eu gostaria de ser tratado? Pensem assim, qualquer situação que vocês conheçam, principalmente aquela pior que vocês imaginarem. Se eu tivesse na situação daquela pessoa, como é que eu gostaria de ser tratado? Isso se chama empatia. Desejo a vocês que no coração de toda a Pascom
mas de todas as pastorais da nossa comunidade, da nossa paróquia, que haja um profundo sentimento de empatia. Talvez a gente, que está há tanto tempo ajudando nas coisas da igreja, a gente está muito acostumado com o primeiro banco. A gente se sente em casa, a gente conhece as pessoas. Às vezes a gente até se sente meio dono da igreja, da paróquia. Eu estou aqui há 85 anos. Quando o Espírito Santo veio na terra, eu já estava aqui cuidando dessa paróquia. Às vezes a gente encontra gente assim. E às vezes a gente, como pastoral, a gente deveria concentrar um pouco mais no nosso olhar quem senta lá no último banco. Talvez muita gente já tenha passado por isso. Você entra na igreja, você não sabe nem onde vai sentar. Porque, supostamente, um dia alguém até pagou por esse banco e disse que é da família. Não é isso que acontece em alguns lugares? A empatia para a gente se colocar junto daqueles que dentro da comunidade ainda não se sentem em casa. Às vezes ainda não se sentem acolhidos, mesmo depois de anos frequentando aquele mesmo templo. Isso é pastoral da comunicação. Isso é responder à pergunta que fizeram para Jesus. Que posso fazer, que devo fazer para receber como herança o reino dos céus? Aqui eu termino apenas com um alerta muito grande. Há várias coisas que a gente faz e que identificam que a gente é católico, que a gente crê em Jesus. Mas cuidado, porque quando se pergunta o essencial, eu tenho 3 respostas que os evangelhos dão. Hoje, o essencial é: olha para aquele que você talvez não olharia e cuida dele. É o evangelho de hoje, o bom samaritano. Daquele que você se fizer próximo, esse é seu próximo. Quando perguntam, lá no final do evangelho de Mateus, o juízo universal: eu tive fome, você me deu de comer; eu tive sede, você me deu de beber; eu precisava, você me socorreu. Quando a gente lê o evangelho de São João: se vocês lavarem os pés uns dos outros, vocês estão em comunhão comigo. Nenhuma passagem diz, por exemplo, para a gente marcar no caderninho quantas ave-marias a gente reza numa semana, quantas vezes a gente entra dentro de um templo, quantas vezes a gente para acompanhar uma missa pela internet, ou seja, como for. A última coisa que eu vou dizer é que essas coisas não sejam importantes. Não é disso que eu estou falando. Porque quando eu venho à igreja, quando eu rezo, quando eu participo de uma missa, quando eu me reúno com o meu grupo da pastoral para rezar um terço, isso tudo me ajuda a compreender o essencial do evangelho. Mas cuidado para a gente não voltar para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho, julgando se as pessoas são boas ou não, porque são do grupo da gente ou não são, porque frequentam a igreja como a gente frequenta ou não. Porque quando a gente lê o evangelho, ele aponta para nós um outro caminho, talvez muito mais exigente do que no domingo fazer um X, eu fui à missa. Se a gente fizer tudo isso e não souber ter empatia pelo próximo, nós vamos ser lembrados como o sacerdote e o levita, mas que passaram longe daquele que era para Jesus a marca daqueles que experimentam já nessa vida a experiência do reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que nós não sejamos a reunião do grupo dos sacerdotes e levitas que Jesus menciona no Evangelho. Que nós sejamos pessoas que pedem a Deus a graça de ter os olhos e o coração aberto, disponível para aquelas pessoas que estão feridas entre nós. E com essa sabedoria que vem do Evangelho, a gente possa retornar para a nossa casa e cuidar desse próximo que tanto precisa de nós. Querida Pascom, que esse Evangelho marque bastante a reflexão de vocês, o trabalho que vocês realizam, assim também o trabalho que toda a nossa comunidade realiza. Façamos um instante de silêncio e rezemos.